Oi, gente, tudo bom? Bom, agora então vamos para o tópico 9 e vamos falar sobre a prova do negócio jurídico, tá? Antes de falar especificamente sobre a prova, a gente faz um pequeno comentário também a respeito da forma, né, que se reveste o negócio jurídico quando ele é realizado. Então, se a gente for falar em forma, principalmente a chamada forma qualificada ou essencial, é porque necessita, né, de uma forma solene para a validade do ato. Então nós estamos trabalhando, na verdade, no campo da validade do negócio jurídico, quando falamos em forma, né? Por exemplo, para você transferir a propriedade imobiliária, né, você necessita, obviamente, para o registro, né, dessa transferência no registro de imóveis, de uma escritura pública, né? Então se reveste de uma forma especial ou solene, também chamado essencial. Se a gente for pensar a respeito da forma, nós estamos dentro do campo da validade, né? Agora, se nós falarmos da prova em si, é o meio pelo qual a parte pretende demonstrar, já que, né, o documento, já que a forma não foi talvez aquela verificada, ele tenta então demonstrar por outros meios não só a validade, mas até a própria existência do ato, né? Então esse é o X da questão. Quando nós falamos em prova, né, comparado com a forma é o revestimento externo, né? O Silvio Venoso já falava, né? A forma, na verdade, é o aspecto estático, né, do negócio, enquanto a prova é o aspecto dinâmico. Por quê? Porque ela visa demonstrar tanto a existência quanto a própria validade do ato, tá? Existem vários meios de você demonstrar isso, de você provar isso em juízo e fazer valer o seu direito, né? O artigo 212 do Código Civil já estabelece os meios de prova que são admitidos, né? Então, basicamente, o que fala o artigo 212? Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante a confissão, documento, testemunha, presunção e perícia, né? São os 5 incisos do artigo 212 do Código Civil. E a gente começa, obviamente, pela confissão, inciso 1 do 212. E por que a confissão ela é considerada também a rainha das provas, né? A prova das provas? Porque quando há a confissão, significa basicamente dizer que quem está confessando está admitindo algo que lhe prejudica, favorecendo a parte contrária desse litígio, né? O artigo 389 já estabelece do Código de Processo Civil, né? A confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário, tá? Então é claro, se a gente fala em confissão, é considerado sim o reconhecimento livre, né, da veracidade do fato que a outra parte da relação jurídica ou do próprio negócio pretende provar, né? O artigo 213 e 214 do Código Civil também estabelece, né, alguns dados, alguns aspectos bastante importantes sobre a confissão. O primeiro deles, 213, fala que a confissão não tem eficácia se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem, obviamente, os fatos confessados, né? Justamente porque se trata de incapacidade. E o 214 é bem interessante porque fala justamente isso. A confissão ela é irrevogável, podendo ser anulada por coação ou erro de fato, obviamente. Eu confesso, erro de fato, né? Ou eu confesso, né, porque estou sendo coagido, por exemplo, né? Então, obviamente que essa confissão é uma confissão que pode ser anulada justamente porque se encontra um defeito, um vício, né, nesse ato de confessar, tá? Mas é interessante também o artigo 354 do CPC, não, 354 não, quando fala da indivisibilidade, né, da prova, do fato de você confessar. Olha que interessante, indivisível, porque se você confessa, a parte que está sendo favorecida por essa confissão, ela não pode também querer afastar, porque vamos imaginar que numa confissão a parte se beneficie, né, de parte dessa confissão e se prejudique de parte dessa confissão. Ela não pode simplesmente aproveitar apenas a parte que lhe favorece.
tentando afastar assim a parte que lhe prejudica. Portanto, a confissão ela é indivisível, se aproveita no todo, né? Porque ela tem a validade plena, por isso a indivisibilidade dessa confissão. O documento também, né, é um tipo de prova, está no inciso 2 do 212 e fala que basicamente é um escrito representativo de um determinado negócio, né? Esse documento pode ser tanto público quanto particular. O público, obviamente, é quando ele é formado por um oficial público, né? Obviamente no exercício dessa função. Já o documento particular, ele é produzido pelas partes, tá? E obviamente que quando se trata de um documento particular, ele não exige uma forma específica, né, para a sua realização, tá? Qualquer que seja esse documento particular, sim, ele pode ser utilizado em juízo para busca, para a intenção da parte provar o seu alegado, né? O terceiro tipo de prova é a testemunha. Esse é bem interessante, porque é muito comum, é muito utilizado, né? E o que mais chama a atenção na questão da testemunha é quem pode, né, testemunhar. Então isso que chama muito atenção, porque muitas pessoas às vezes têm interesse na causa, muitas pessoas às vezes têm amizade, têm uma relação de parentesco, muitas vezes essas pessoas são inimigas, né, da outra parte e obviamente têm interesse em prejudicar, ou são inimigos capitais, ou são amigos íntimos, né, ou justamente em relação à incapacidade da pessoa de testemunhar em juízo, né? Mas basicamente o que significa a testemunha, né? O que se busca com a testemunha? Então o CPC nos artigos 442 a 463 ele trata justamente dessa colheita de prova em juízo, né? Importante falar então sobre essa questão é que a testemunha ela deve comparecer em juízo despida dos seus caprichos, das suas convicções pessoais, das suas opiniões. Não é isso que se busca numa testemunha. A testemunha, ela simplesmente comparece em juízo para demonstrar o que ouviu ou o que viu, o que presenciou, o fato que ela acabou presenciando. Então, a testemunha é aquela pessoa que pode demonstrar em juízo perante a autoridade judiciária o que ela testemunhou, né? Agora, ela não pode falar assim, eu acho que aquilo foi errado, eu acho que eu vi aquilo, não, né? Ou então, eu não entendo isso de uma maneira correta. Ela não emite opiniões, afirmações opinativas, ela apenas, então, somente, ela se restringe ao que lhe for perguntado de forma objetiva, tá? Sabendo o quê? Que viu aquilo ou ouviu aquilo que se pretende demonstrar em juízo, tá? É importante, o Código Civil já estabelece isso no 228, o rol de limitações, né, para quem pode testemunhar. E aí a gente fala dessas limitações e depois, obviamente, vou falar rapidamente sobre o que trata o Código de Processo Civil, mas são basicamente os incapazes, os impedidos e até mesmo os suspeitos, né? É assim que trata o Código de Processo Civil. Então, o que fala o artigo 228 do Código Civil? Não podem ser admitidos como testemunhas os menores de 16 anos, o interessado no litígio, amigo íntimo, inimigo capital das partes, cônjuges ascendentes, descendentes, colaterais até o terceiro grau, né, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade. E o parágrafo 1º fala que para a prova dos fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere nesse artigo. Obviamente, por mais que exista uma consanguinidade, por mais que exista uma afinidade, se apenas aquela pessoa pode testemunhar, ou apenas aquela pessoa estava presente no ato, o juiz sim pode determinar a oitiva dessa testemunha. O parágrafo 2º já fala que a pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva, qualquer que seja a sua deficiência, né? Essas tecnologias assistivas serão empregadas para que a testemunha dessa pessoa portadora de uma necessidade especial, sim, possa ser reduzida a termo, enfim, e tomada, né, pelo juízo o seu relato, né, o que ele presenciou a respeito de determinado fato que está sendo perguntado.
né? Então, basicamente, o que são considerados, segundo o CPC, incapazes, impedidos e suspeitos, né? Incapazes, o interdito por enfermidade ou deficiência mental, acometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos, né? Obviamente quando não podia discerni-los, ou ao tempo em que se deve depor, não está habilitado a transmitir as suas percepções. O que tiver menos de 16 anos, o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam, né? Então esses são os incapazes. Quem são os impedidos? O cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Tá? O que é parte na causa, obviamente, né? O que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal, né, de pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes. Né? E suspeitos, quem são considerados suspeitos? O inimigo da parte ou o seu amigo íntimo e o que tiver interesse no litígio. Tá? Interesse no sentido, se eu testemunhar a favor dessa pessoa, se eu tenho uma outra ação ou o resultado, a sentença dessa ação vai me favorecer. Quem tem esse interesse, obviamente também ele é considerado suspeito de testemunhar. Né? O juiz pode admitir o depoimento dos menores, né, dos impedidos e suspeitos, claro, ele pode admitir isso se é o único meio pelo qual se demonstre a constatação, enfim, daquele fato que está sendo buscado provar em juízo, tá? E obviamente que essas pessoas, quando o juiz admite a sua oitiva, eles não são obrigados a prestar o compromisso legal. Então, o que significa dizer, essa prova, ela não tem ela não é tão robusta, ela não tem um peso tão grande quanto aquela testemunha que, obviamente, presta o compromisso legal de dizer a verdade, né? Sobretudo que sabe que lhe for perguntado, tá? Justamente por conta do eventual perjúrio, né? De mentir em juízo, e isso é crime. Tá? Então, quando se fala dessas pessoas que ainda assim o juiz possa ouvir, as chamadas testemunhas contraditadas, ainda que tenham uma força legal um pouco menor, elas podem sim, muitas vezes é o único meio de prova, elas podem sim testemunhar em juízo, né? Através do deferimento desse pedido ao juiz da causa. Né? E quem não é obrigado a depor? Então, o artigo 229 do Código Civil fala que ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar segredo, vamos imaginar, por exemplo, o sigilo profissional, né? A que não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, parente em grau sucessível ou amigo íntimo, e que exponha, né, ou as pessoas referidas no inciso antecedente a perigo de vida, de demanda ou de dano patrimonial imediato. Tá? Então essas pessoas não são obrigadas a depor, justamente pelo prejuízo que lhes pode, ou, né, a seus parentes próximos que possa ser causado. Tá? O quarto tipo de prova é a presunção. Então a presunção, quando a gente fala em presunção, a gente costuma dizer que é aquela operação mental pela qual você parte de um fato conhecido e chega a um fato desconhecido, admitido aquele fato como verdadeiro. Tá? Então, presume-se alguma coisa. Né? Quando a gente fala em presunção, essa presunção ela pode ser uma presunção iuris et iure, também chamada de presunção absoluta, porque é uma presunção inafastável, ou iuris tantum, ou seja, uma presunção relativa. E se falamos em presunção relativa, é aquela presunção que admite prova em contrário. Então, quando falamos numa presunção absoluta, inafastável, imagine vocês, por exemplo, um contrato de compra e venda, ou seja, um contrato oneroso, em que a parte que vende, ela vende um veículo que custa, né, no valor de mercado 50 mil reais, ela vende por R$1.000, ela vende por R$100. Né? Obviamente, então ela doa, né? Ela coloca, ela exprime, né, expressamente a vontade de alienar o veículo, e essa alienação onerosa, na verdade, de fato não ocorreu. Ocorreu a simples transferência do bem sem uma contraprestação. Obviamente, o que está acontecendo?
esta pessoa, o alienante, está tentando proteger esse patrimônio, transferindo o bem para algum conhecido e eventualmente até um laranja, para prejudicar direito de credor. Então essa fraude contra credor, obviamente, se constatada dessa forma, né, ela é considerada uma presunção absoluta de que aquilo na verdade foi uma fraude. Então, portanto, ela é uma presunção inafastável, não há como você provar diferente disso, né? E a presunção iuris tantum, aquela chamada presunção relativa, é quando se admite prova em contrário. Então, obviamente, a presunção relativa existe, por exemplo, quando se trata de presunção de pagamento, né? É interessante, o artigo 322 e 324 trata sobre isso, olha só. No pagamento feito em parcelas, o pagamento da última estabelece até prova em contrário a presunção de estarem solvidas as anteriores. Então, se eu adquirir um bem em 10 parcelas, por exemplo, e paguei a 10ª parcela, isso significa que eu paguei as 9 anteriores? Presume-se que sim, mas admite-se prova em contrário, porque eu posso simplesmente ter pago 1, 2, 3, 4 parcelas, não paguei mais e paguei a última parcela, né? E as demais, então presume-se pagas, mas obviamente admite-se prova em contrário. A outra situação também que se trata é do artigo 324, quando fala da prova do título de crédito, né? Então, a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Então, se eu devo um valor e eu recebo o título que eu dei em garantia, enfim, o título que eu devia, presume-se que eu paguei, mas essa é uma presunção iuris tantum, ela é relativa, porque a parte pode eventualmente, na verdade, ter entregue o título, mas ter recebido parcela desse valor, entregue o título e anotado, né, que devia, vamos dizer assim, um percentual relativo àquele título. Isso significa basicamente dizer o quê? Que há a presunção, né, mas essa presunção não é inafastável, não é iuris et iure, ela é apenas iuris tantum porque admite prova em contrário. Tá? Então existem essas duas formas de presunção. E por fim, a perícia. A perícia, na verdade, ela está disciplinada pelos artigos 464 até o 480 do CPC. Tá? E a gente não está nessa aula aqui buscando tratar do direito processual. A gente está aqui falando do direito material. O direito civil é o direito material. É óbvio que a prova testemunhal, a prova pericial, os meios de produção, como que eu requeiro em juízo, se é possível, não é possível, buscando esse tipo de prova em determinado caso, isso é estudado em processo civil, em direito processual civil, não em direito civil. Aqui a gente estuda apenas e tão somente o direito material. Tá? Então os meios de prova, como buscá-los, realizá-los, né, em juízo, produzi-los em juízo, não é a nossa intenção. A gente simplesmente trata aqui do direito material, ou seja, o que é a prova e para o que serve, e não o modo pelo qual eu realizo essa prova, né? Então, a prova pericial, ela consiste no quê? Em exame, vistoria ou avaliação. Basicamente essas três. Então, quando a gente fala em exame, vistoria e avaliação, existe uma pequena diferença entre elas. Quando nós falamos em exame é a atividade técnica, né, o pericial, enfim, desenvolvida por um expert, né, consistente no quê? Na inspeção de coisas ou pessoas, tá? Já o exame, a vistoria é uma perícia realizada em imóveis. A avaliação, ela é uma atribuição de um valor de um determinado bem jurídico, claro, né, móvel ou imóvel, realizado por uma pessoa especializada naquela área, por um expert naquela área. Não só móvel ou imóvel, mas também podem ser avaliados bens corpóreos ou incorpóreos, né? Os chamados bens imateriais também são possíveis de serem avaliados por um expert, tá? É interessante, o Código Civil ele trata, na verdade, das consequências da recusa de se submeter à realização de uma perícia. Tá? E o artigo 231 fala assim: aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. E a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Até 98, quando se começou a discussão no STJ sobre a negativa do investigando, né, numa ação de paternidade,
quando ele se negava a realização do exame de DNA, buscou-se então um entendimento mais pacificado no Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa recusa. E aí que se estabeleceu, né, um entendimento uníssono de que a recusa é presunção da paternidade. Isso virou lei, a Lei 12.004, inclusive, trata sobre isso. Né? A recusa do pai, né, investigado, né, que teve filho fora do casamento. Né? Então, se ele se recusa em se submeter a essa prova pericial, em coletar o seu exame, né, o seu material genético para o exame, obviamente presume-se verdadeira acusação, ou seja, ele é presumidamente pai, tá? Obviamente, né, juntando outros elementos probatórios em juízo, mas ele presume-se pai, tá? Então isso foi pacificado, obviamente. Tá? Então, num exame de paternidade, no exame de DNA, buscando a investigação da paternidade, a recusa do pai presume-se como efetivamente pai da criança, né, daquele que está investigando. Obviamente, né, nesse caso, nós estamos falando de uma presunção iuris et iure ou iuris tantum, né? É uma presunção absoluta ou relativa? Obviamente, é uma presunção relativa. Por quê? Porque admite prova em contrário. Tá? Então, basicamente isso. Esses são os 5 tipos de prova e a gente encerra por aqui todo o conteúdo desse bimestre, né? E até a próxima. Tchau, tchau.